Queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção, neste encontro nós trouxemos para nossas reflexões um, o primeiro, segundo e terceiro itens do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E trata inicialmente do seguinte tema: de que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Então, vamos fazer esse aporte inicial dessa leitura dos textos do Evangelho, propriamente dito, e depois as nossas reflexões em torno desse tema tão interessante, né? Nós estamos aí ao final do mês de novembro e adentrando já o mês de dezembro, que é o mês natalino, né, por excelência. E aí nós trazemos como proposta e fazendo reflexões em torno desses temas do Evangelho, né? Então vamos lá. No item 1 diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo, perdão, que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Eles também replicaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto e sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo, e esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. O registro é de Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, é bem interessante que essa abertura, né, desse capítulo e trazendo essas palavras do Evangelho, que são muito interessantes, mas é sempre a sair da letra que mata, a letra nos mata.
é estarmos atentos com o exemplo claro que Jesus nos traz, não é? Porque ele diz por quê. Por que que nós teremos problemas? Por que que nós somos comparados ao diabo? Diabo no sentido figurativo, né? Que é a pessoa má, a pessoa malvada, a pessoa perversa ou cruel. A pessoa, na realidade, desumana. E o que que é ser desumano? É ser bárbaro, é ser desapiedado. Essa é a melhor expressão. Desumano é igual a ser desapiedado. Então, todos aqueles que atenderam aos seus pares nas dificuldades da vida foram humanos, agiram com benevolência, com amor, com piedade, né? E aqueles que não o fizeram são aqueles que são os desapiedados, os desumanos, agiram desumanamente. Mas vamos em frente para que esse entendimento fique melhor, mais claro, né? No item 2 tá escrito assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Porque está dito acima que esses irão para o suplício eterno, aqueles que não cumpriram o mandamento maior que é atender ao seu próximo, da mesma maneira que gostariam de ser atendidos. E os justos, aqueles que atenderam ao seu próximo, é, vão para a vida eterna. E é claro que ele está falando diante dos doutores da lei. E o doutor da lei, então, para testá-lo, né, para provocá-lo, e como diz aqui, o doutor da lei, para tentá-lo, né, pergunta, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E responde-lhe Jesus, perguntando ao doutor da lei. Olha só que interessante. Que é o que está escrito na lei. Ele está falando com o doutor da lei. Então, ele se refere fazendo remontar a própria lei estabelecida desde Moisés, né? Como a lei de Deus. O que é que está escrito na lei? Que é o que leis nela, nessa lei. Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Então veja que a resposta de Jesus, ele é provocado pelo doutor da lei, ele serenamente falam remontar à lei, o que é que diz a lei? O que está escrito lá? Ele então repete para Jesus o que está escrito na lei e Jesus responde finalmente muito simplesmente: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. O que está implícito é que esse fariseu, que esse doutor da lei, não ganhou, nem vai ganhar a vida eterna, enquanto continuar agindo como age, que de modo geral é isso, né? A gente fala, mas não faz. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, olha só, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Isso tudo, eu acho que é a marca da hipocrisia dos companheiros, né? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. E é a propósito dessa resposta que vai surgir a parábola do bom samaritano, como uma resposta que Jesus dá, que provoca a reflexão e o crescimento eventual desse doutor da lei e nos chega até nós com essa mesma proposição, que possamos despertar, ficarmos atentos a que caminhos tomar, que decisões tomar nas nossas vidas, nos diversos momentos em que se apresentarão, necessários de uma decisão, né? Então é bem interessante. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida
que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, como todos os outros dois viram, mas o samaritano, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Então é aquele, exatamente aquele homem, e esse samaritano, é aquele que Jesus começa falando lá, que vai estar à direita. Por quê? Porque vendo a situação de dificuldade em que aquele homem se encontrava, toma-se de compaixão. Então, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu próprio cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Então vamos observar que esse samaritano se toca de compaixão, atende o homem, passa-lhe óleo, unguenta-o com óleo, vinho, e depois monta-o no seu cavalo, leva-o até a hospedaria, mas não larga ali, leva-o à hospedaria, hospeda-o, trata dele durante aquela noite. Olha só. E só no dia seguinte ele vai seguir o seu caminho para resolver questões. Então ele se dirige ao hospedeiro e diz: No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? Porque a pergunta que o doutor da lei faz a Jesus, vamos repeti-la, mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus, tomando a palavra, lhe diz, então faz a narrativa dessa parábola e vai devolver ao homem aquela pergunta: Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Porque nós temos que convir que Jesus sabia o que ia no coração, né? O que ia na mente e no coração. Como sabe até hoje, no mente e no coração de cada um de nós. Então, quando ele propõe, quando ele ouve a proposição, ele já sabe com quem está lidando. Faz a pergunta, devolve a pergunta no tom da resposta necessária e propõe a parábola. Quando ele faz a última tentativa de parecer o que não é, Jesus então faz a narrativa da parábola e lhe pergunta o que fazer. Quem é o cara, então? Quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem caído? E ele prontamente responde. O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E a resposta, então, Jesus completa: então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então é para a gente não ficar tergiversando, fingindo que está fazendo, fingindo que somos bons rapazes, bons moços, boas moças, boas senhoras, bons senhores. Não será a casa espírita que nos tornará isso. O que nos tornará isso serão as nossas atitudes ante os nossos próximos, nas inúmeras ocasiões em que isso se apresentar. Serão as diversas situações que encontramos na vida, que não nos distraiamos com isso, né? Ora,
Então disse o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado. Né? Então o justo lhe respondeu: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, com isso, com aquele que te atendemos? E ele diz: Sempre que atendestes a um de meus irmãos menores, mais fracos, mais inabilitados naquele momento para a vivência, é a mim que atendestes. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Item 3, então, o desenvolvimento que Kardec vai fazer a essa parábola do samaritano. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humanidade, e na humildade, perdão. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. E aí nós precisamos pensar que isso se reveste de muita gravidade para nossas vivências. Põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura, a caridade. Então, nós precisamos medir isso, precisamos avaliar isso, porque nós temos vivido tempos de muita dificuldade, de muitas dificuldades, e, e nesses tempos nós temos visto, ouvido, assistido a desordens morais em que os sujeitos propõem a morte de outros, em que os sujeitos propõem armar outros, em que os sujeitos fazem discursos, verdadeiros discursos de ódio. Então, olha o que Jesus está pondo aqui. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Então, nós que estamos a braços com a doutrina dos espíritos, precisamos nos lembrar daquela proposição da fé no futuro. A fé no futuro, ela se torna lógica, se torna aprazível, interessante, na medida em que nós começamos a exercitar nesse momento presente, no aqui e no agora, essa proposição de Jesus. Porque se nós hoje fazemos o discurso de morte, de ódio, de assassínio, de todas as dificuldades possíveis para o outro, para a sociedade em que vivemos, para os grupos sociais nos quais e dos quais participamos, nos quais estamos inseridos, nós estamos preparando o nosso futuro de forma um tanto equivocada. E como a condição absoluta da felicidade futura é a caridade, como está dito aqui,
apresentada, proposta por Jesus, se nós não seguimos ou não procuramos seguir esse caminho, nossas dificuldades se multiplicam imensamente. E não se trata de fazer nenhum milagre de modificação, mas de exercitarmos esse bem, tentarmos, buscarmos realizar essa nossa mudança nas nossas pequenas atitudes. Nenhum de nós dará um salto qualitativo de 0 a 100 nesta existência, nesta reencarnação. Mas nós podemos estar propostos a essa mudança, porque em doutrina espírita se diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí nós vamos nesse intuito de domá-la e de transformá-las em coisa melhor, para que a gente alcance esse futuro em melhores condições, não é? No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. O homem, há, há homens, como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, pelo menos, não é? Reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Porque nós vemos que Jesus viveu num momento muito difícil da humanidade. Ele sabia disso, mas a grande dificuldade era você tinha que buscar palavras, suas atitudes, suas exposições públicas na fala, especialmente, tinham o cunho, precisavam ter o cunho de tocar aqueles corações, tocar aquelas mentes. Não adiantava um palavrário bonito, lapidadíssimo, para alguém que não o compreenderia. As cores fortes com que se pintam, as parábolas, as diversas passagens, o verbo inflamado que Jesus usava, bem marcante, era justamente para quê? Para que nós, àquela altura, como espíritos, fôssemos tocados por um abalo que chamasse a nossa atenção para a necessidade dessas mudanças. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante: a felicidade reservada ao justo e da infelicidade que esperava o mal. E aí é importante lembrarmos também nesse momento, essa felicidade e essa infelicidade não são é, determinadas por Jesus ou por Deus. Elas são determinadas pela lei em nós. Então, se eu ajo contra a lei, eu me infelicito. Esta é uma questão que nós precisamos estar atentos, né? Porque, novamente, lembrando que temos repetido muito diuturnamente, nós estamos falando de doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que trata, assim como o Evangelho de Jesus, da moral autônoma, a moral em que eu faço o meu caminho, eu construo a minha felicidade, eu compreendo a lei aqui, porque a lei de Deus está na consciência de cada um de nós. E à medida de nossos avanços, quanto mais avançados estivermos, mais plena consciência da lei em nós teremos. E quanto mais nos rebelamos contra essa lei, mais ferimos a nós mesmos, tornando-nos ou mantendo-nos infelizes. Essa é uma questão muito importante, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, isso está claro em doutrina espírita. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade,
observada mais ou menos tal ou qual prática exterior. Não inquire tão somente de uma coisa. A prática, perdão, não. Vou repetir. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo, né, o ato de julgamento? Pergunta ao juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? E a resposta é dada: não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo ou eu o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Isso é extremamente importante para nos lembrar, inclusive, que nós não vamos para o céu porque somos espíritas. Não vamos para o inferno porque somos, por exemplo, candomblecistas. Não vamos para o inferno porque não fomos batizados. E coisas do gênero. Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Então, qualquer que seja a escola religiosa que você frequente, qualquer que seja a escola, o rito religioso que você professe, não é disso que se fala. Jesus não se prende a isso, que para nós parece de modo geral tão importante, que para ele é apenas en passant. É uma bobagem. Porque, como formalidade, ela não muda o ser que eu sou. Como formalidade, ela não altera o que você é. Mas, como profundidade, como proposição filosófica da intimidade, na sua postura ante o outro, isso faz diferença. Faz tanta diferença que ele usa o samaritano como referência, já que o samaritano era considerado, então, o herético. E nós podemos dizer hoje que hoje o candomblecista é o endemoniado. Mesmo o espírita, para algumas escolas ditas evangélicas, ou pentecostais, ou neopentecostais, somos filhos do diabo. E por aí afora, o umbandista, né, o budista e outra coisa qualquer, que não seja aquela religião que o sujeito professa, não está livre de nada. Se não se batizou lá, seja na a católica, muito menos hoje, mas seja na católica, seja no protestantismo, no pentecostalismo em geral, quem não se batizou, não se entregou para Jesus, vai arder no fogo do inferno. No entanto, olha o que Jesus coloca. O que é importante é que esse samaritano herético foi capaz de atender ao seu próximo naquilo que o seu próximo mais precisava. E não por formalidade, mas por compaixão verdadeira. Tanto que ele pega o homem, encontra esse homem caído, trata desse homem, unta-lhe óleo, unta-lhe vinho, monta-o em seu próprio cavalo, conduz-o até a hospedaria, hospeda-se com ele, trata dele durante toda a noite, de manhã, quando vai partir para os seus afazeres, seguindo a sua caminhada, paga ao salajadeiro adiantadamente e pede que cuide bem daquele companheiro. E quando ele voltar, o que houver a mais de despesa, ele arca com essa despesa. Então, nós estamos falando de alguém que autonomamente decidiu fazer o seu melhor, garantindo, sim, verdadeiramente a sua felicidade futura, porque agiu como um homem de bem, verdadeiramente. Agiu como um ser humano, humano com outro humano. Essa é que é a questão que precisa estar viva para esse fim de ano, aliás, de um novo e excelente ano que nós vamos encontrar daqui a pouco, por conta até das mudanças já ocorridas, graças a Deus, no nosso país, né? Então, vemos lá, Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação,
mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E nós paramos aqui, amigos e amigas queridas, pedindo, rogando aos corações amigos que vão lá a esse texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, é o capítulo 15, de que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do Bom Samaritano. Um beijo nos corações, obrigado por mais uma vez estarem conosco para essas reflexões. Muita paz.